Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos no sexto domingo do tempo da Páscoa. Próximo domingo vamos celebrar a Ascensão do Senhor, ou seja, estamos para terminar o tempo pascal, os 40 dias que Jesus vai aparecer e falar aos seus discípulos, recordando tudo aquilo que ele já havia ensinado, renovando a fé dos apóstolos, animando-os a continuar, a permanecer nele, como nós estamos ouvindo no Evangelho de São João. A liturgia de hoje nos fala, de um modo mais claro, do amor. Nós ouvimos tanto na primeira carta de São João, segunda leitura, como no Evangelho, do amor. Agora nós precisamos entender o que é o amor. Infelizmente, a palavra amor, o entendimento sobre o amor, cada dia vai sendo afastado do que é a verdade do amor. O que se confunde muito, a cada dia mais, se confunde amor com sentimentos, ou sentimentalismos. As pessoas comumente associam amar com gostar, com sentir-se bem com algo ou com alguém. Então, sentimentalismo. Mas eu sinto uma coisa por aquela pessoa, eu amo. Não, sentir é uma coisa, amar é outra coisa. Não podemos confundir. Tanto também que se confunde, hoje se confunde amor com sexo, por exemplo. Não é essa a verdade. Não é essa a verdade. Na segunda leitura de hoje, a primeira carta de São João, ele vai dizer: Deus é amor. Onde pode dizer invertido: o amor é Deus. Então é uma pessoa. Mesma coisa, que o Papa Bento XVI disse lá do início de ser cristão, que não é uma ideia, mas é o encontro com uma pessoa, ou seja, o encontro com o amor, o encontro com Deus. A gente pode dizer, quando a pessoa encontrou o amor da sua vida, agora ela está realizada. É justamente esse amor, é Deus, é o encontro com uma pessoa, não é um sentimento. Os sentimentos, eles são passageiros. Aqui está a diferença. Os sentimentos são passageiros. O amor é permanente. Pois Jesus diz: quem me ama permanece em mim e eu permaneço nele. Aqui está a distinção do amor. O amor é uma coisa permanente. O casal que se une em matrimônio, eles prometem amor, fidelidade, até que a morte os separe. Não é assim: por 10 anos, por 15 anos, a gente vai fazer um contrato que eu vou te amar por 15 anos. Não, isso não é amor. Se tem prazo de validade, não é amor. Então, o amor, ele é uma doação total, integral, sem reservas, e que sempre busca a permanência. Imagina, se o casal vai se casar e diz assim: não, eu vou experimentar para ver, e se der certo eu vou permanecendo. Isso não é amor. O amor faz justamente querer até o fim. Uma entrega total e uma entrega desinteressada. Desinteressada. Então, aqui a distinção dos sentimentos. O que é o sentimento? Sentimento, o casal que se ama, por exemplo, no início do relacionamento, eles vão ter uns sentimentos. É meu benzinho para cá, meu benzinho para lá, meu chuchuzinho, aquela coisa melosa no início do relacionamento. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, ninguém mais chamou de chuchuzinho, de meu benzinho. Às vezes nem pega mais na mão. Não precisava todo esse desleixo todo, mas enfim, para dizer assim que, bom, os sentimentos,
eles vão amadurecendo. E é assim, tem que ser assim mesmo. Né? Tem que ser assim mesmo. Imagina, né, um casal com 30 anos de casado ficar chamando o outro de chuchuzinho ainda. Né? Não é certo. Por quê? Porque eles já viram que não precisam disso mais. Né? Eles já convivem, já estão tão ligados um ao outro, que sabe, né, que um é o bem do outro. Né? Não precisa ficar agora demonstrando, falando, né, toda hora. Né? Não precisa ficar falando toda hora. Nas atitudes, na entrega, né, na vivência, o amor já é manifesto. Então, é justamente isso. Se o casal não amadurece nos sentimentos e fica querendo voltar sempre, né? Aí é outro problema, né? Que um fica sempre cobrando. Ah, mas quando a gente começou, você era desse jeito, agora você não é mais desse jeito. Claro que não pode ser, né? Não para piorar, não nesse sentido, né? Mudar para pior. Mas os sentimentos têm que mudar. Os sentimentos mudam. Depois, por exemplo, também o casal que se ama, vai ter momentos que um vai ficar com raiva do outro, né? Um vai irritar o outro por uma coisa que fez ou deixou de fazer, aí você fica irado com aquela pessoa. Mas aquele sentimento de raiva, né, de ira, né, de impaciência, ele passa, né? Se você respirar fundo, né? Segurar, no outro dia, pronto, já passou aquele sentimento de raiva, né, de impaciência. Pronto, mudou. Um dia a gente está meio triste, outro dia a gente está feliz. Então são sentimentos, né, que vai depender do nosso humor, vai depender do que a gente viveu no dia. Né? A gente está estressado, está com dor de cabeça, a gente já responde a pessoa assim, né, chutando, não coice. Né? Mas no outro dia passa. Então isso são sentimentos. Então a gente precisa distinguir o que é sentimento e o que é o amor. Então o amor em meio às impaciências, às iras, né, às perturbações, o amor permanece. Então quem não ama não vai permanecer diante das contrariedades, dos defeitos uns dos outros. Então se a gente ama de verdade, então a gente vai permanecer, né, com aquela pessoa, mesmo ele, né, sendo cabeça dura, ele não, né, fazendo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Mas eu amo essa pessoa e isso aqui eu vou deixar passar, né? Porque, bom, a pessoa é desse jeito, eu não vou mudá-la. Né? Então eu vou aprender a amar desse jeito. Como São Paulo vai dizer, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, não se encoleriza, não quer o mal, mas se regozija com o bem. É isso. Né? Então, o amor não é sentimento. Né? Sentimentos a gente tem toda hora diferentes. Eles vão e vêm. Eles vão e vêm. Agora, o amor não, o amor permanece. Por quê? Por que permanece? Porque o amor é Deus. Você acha que Deus muda? Deus muda os sentimentos por nós? Deus vai mudar aquilo que Ele é para nós? O que Ele espera de cada um de nós? Não. Deus nos, por isso que aqui São João diz, Deus nos ama. Ama é um verbo permanente. Ele nos ama, não é? Ele nos amou, nem nos amará. Deus nos ama, ama. Então o amor é permanente. Então o amor não tem nem passado e nem futuro. O amor é sempre presente. Ele é permanente. E é assim que nós devemos amarmos uns aos outros. Então é o amor de Deus. Então São João vai dizer, quem não conheceu a Deus não ama. Por quê? Porque é Deus que é amor. Então nós só podemos amar depois de conhecer a Deus. Então alguém, né, um casal que vai se casar, ele só pode amar de verdade se conheceu a Deus. Porque se não conheceu a Deus, então quando vier as contrariedades, vão, ó, não quer saber de você mais não, porque você só me dá trabalho, né? Então não aprendeu o que é amor, porque não conheceu a Deus. Então o amor permanece. Então o amor permanece. Agora se é sentimento, né? A moça e o rapaz têm um sentimento carnal um pelo outro. Aí se casam pelo sentimento carnal. E aí não entende o que é amor, não conheceu o que é amor. Uma hora os sentimentos carnais vão passar. E aí eles não vão ser capazes de permanecer unidos. Não vão ser capazes. Por quê?
porque não está no amor verdadeiro, que é Deus. Não conheceu a Deus. Então não pode amar quem não conhece a Deus, como diz o Senhor. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Então Deus é amor. Então como é que nós podemos entender o amor de Deus? Concretamente, como é que Deus manifestou seu amor? Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação por nossos pecados. E aí Jesus vai dizer no Evangelho: não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Então foi assim que o amor de Deus foi manifesto para nós. Deus, que nos ama tanto, enviou seu Filho ao mundo para morrer, para dar a sua vida em resgate da nossa vida. Então, o amor, então o casal, o pai e a mãe, né, o irmão, que não está disposto a dar a vida pelo outro, ele não é capaz de amar. Não é capaz de amar. Então vai ficar sempre cobrando do outro, né? O esposo cobra da esposa o amor e vice-versa. Depois os pais cobram dos filhos o amor e os filhos cobram dos pais o amor. Então isso não é amor, isso é cobrança. O amor, esse amor aqui, né, que no grego ele chama ágape, é esse amor de doação, é esse amor desinteressado. É o amor que nós somos chamados a viver. É esse amor que Jesus está dizendo. Vocês devem, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, como Jesus nos amou, dando a vida por nós. Então, este é o amor verdadeiro. Este é o amor cristão. O amor de verdade é dar a vida pelo outro, ou seja, estar disposto a uma entrega total. Então eu amo não esperando do outro, eu não estou amando querendo receber uma retribuição, não. É uma doação total, é uma entrega total, sem esperar nada em troca, porque foi assim que Deus nos amou. Deus não nos amou esperando nada de nós, porque nós não éramos capazes de fazer nada para corresponder ao amor de Deus. Nós não fomos capazes de fazer nada. Nada do que nós fizermos vai se comparar. Então Deus não fez esperando que a gente retribuísse. Ele nos amou, simplesmente. Este é o dom, isso é amor de verdade. Então esse amor que nós somos chamados, seja o esposo com a esposa, seja os pais com os filhos com os pais, os irmãos com os irmãos, nós entre comunidade, é esse amor que nós somos chamados a viver. E aí lá na primeira leitura, São Pedro, que vai à casa de Cornélio. E aqui nós vamos entender o contexto, porque tem uma frase aqui que muitas pessoas usam para distorcer, né? Não pega o contexto e distorce essas palavras que São Pedro diz, que é aquela que diz assim lá no final, né? Na verdade no meio, diz assim, deixa eu achar aqui. Então Pedro tomou a palavra e disse: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertence. Então essa frasezinha aqui, muita gente pega ela para distorcer, né? Que é essa aqui, ó. De fato estou compreendendo. Deus não faz distinção entre as pessoas. Então muita gente pega essa frase para dizer, tá vendo? Deus não faz distinção, Deus ama a todos do jeito que é. Não é assim que Pedro está falando, não é nada disso. Deus nos ama sim, mas diz, aqueles que praticam a justiça, que aceita, que o aceita, que teme o Senhor e pratica a justiça. A justiça que na Bíblia significa santidade, não tem nada a ver com justiça de leis ou justiça social. Justiça na Bíblia é a mesma coisa de santidade. O que é a santidade? Fazer a vontade de Deus. Agora vamos pegar o contexto, nós pegamos a leitura aqui do meio para o fim. O que está acontecendo? Depois da ressurreição,
Deus envia os apóstolos a pregar um evangelho, anunciar a ressurreição, Cristo está vivo, a conversão. Só que a quem foi destinado primeiro o anúncio do evangelho? Aos judeus, que era o povo escolhido. Deus mandou anunciar primeiro a este povo. Só que o que estava acontecendo? Deus começa a se revelar aos pagãos. Pagãos aqui significa quem não é judeu, né? Porque judeu, para ser judeu, ser do povo de Deus do Antigo Testamento, você precisava nascer judeu. Você não se convertia a judeu, né? Não tinha essa conversão. Então você precisava nascer. Então, para os judeus, quem não era judeu era impuro. O pagão era impuro. Por quê? Porque não nasceu, não tinha o sangue judeu, não era do povo escolhido. Aí Pedro estava na casa de um Simão, que era curtidor, aquele que mexe com couro, né? Aí Deus tinha aparecido antes a Cornélio. Quem é Cornélio? Cornélio é um centurião romano. Era grego. Centurião é um soldado, um chefe de soldados, que tem sob sua chefia 100 homens. Por isso chama centurião, que chefia 100 homens. Então ele era pagão, era grego. Mas, que se voltar lá na leitura, vai dizer que ele era um homem temente a Deus, que sempre estava no templo rezando, oferecia esmola aos judeus, ajudava. Era alguém temente a Deus. Não era do povo de Deus, mas era alguém temente a Deus. E aí o anjo aparece a Cornélio e diz, manda alguém lá na casa de Simão chamar um tal de Pedro, que tem o codinome, chamar Simão, que tem o codinome Pedro, para vir falar aqui para vocês as coisas que eu quero revelar, as coisas de Deus. E aí Pedro estava lá na casa de Simão, por volta do meio-dia, estava lá rezando, ele tem uma visão, desce como num lençol animais, quadrúpedes, que era para os judeus impuros. E aí a voz diz assim, Pedro, toma e come. Pedro diz assim, jamais, Senhor, uma coisa impura vai entrar na minha boca. Aí a voz diz assim, não digas que é impuro aquilo que Deus consagrou. E aquilo se repete. Sai a visão. E aí a visão ainda diz, vai vir alguém em nome de Cornélio, chamando para ir na casa dele. Você vai lá anunciar as coisas que eu mandar. E aí Pedro termina a oração, tem aquela visão, chega os homens enviados por Cornélio, chamando Pedro, dizendo o que tinha acontecido. Aí Pedro vai para a casa de Cornélio, é a leitura de hoje, é esse trecho. Quando Pedro estava para entrar na casa de Cornélio, ele saiu ao encontro, caiu aos seus pés, prostrando diante dele, né? Pedro não levantado, tal. Aí Pedro vai, Cornélio conta o que tinha acontecido, o seu sonho, Pedro conta o que tinha acontecido na visão, e ali quando Pedro está falando, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre todos que estavam na casa de Cornélio, e eles começam a ter também o Pentecostes, a mesma coisa que aconteceu com os discípulos em Pentecostes. Aí eles ficam assustados, né? No bom sentido, né? E aí Pedro vai dizer esta palavra, aí que está aqui o contexto. De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Então, aqui Pedro está compreendendo que Deus não vai agir simplesmente para os judeus agora. Não é distinção. Agora, tem que ser judeu para Deus amar, para Deus manifestar o seu amor. Não. Agora é todos aqueles que estão abertos à mensagem e se abre a essa mensagem. Não precisa ser mais judeu. Agora o que precisa ser ter o coração aberto. Então é esta a palavra, é este o contexto da palavra aqui que Pedro está falando. Não é para dizer assim, Deus ama você indistintamente, você pode ficar no pecado aí, que Deus te ama assim. Não, as pessoas interpretam errado. Então Pedro aqui está dizendo que Deus não faz distinção. Deus quer se revelar a todas as pessoas. Todos aqueles que o buscam, ele está disposto. Não tem que ser de uma categoria, não tem que ser de uma nação, não tem que ser de um povo.
como antes era, porque era só para os judeus mesmo. Mas aí Pedro vai dizer, agora nós vamos negar o batismo para essas pessoas? Se Deus mesmo está se revelando a eles, então eles vão compreender, não. Então, naquele dia, batizaram todos da casa de Cornélio, ou seja, Cornélio e sua família se tornaram cristãos a partir daquele momento. Porque antes tinha que ser judeu e depois fazer a transição. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer o nosso coração, né? Deus quer que a gente esteja disposto a viver a sua palavra. Então eu não preciso ser, né, de família A, família B, ou de nação A, família B, nação B. Eu preciso ser de Deus agora, né, com o coração aberto. Então é essa que é a palavra que Pedro está dizendo, que não faz distinção. Então aqui para a gente não interpretar errado, né, e achar que Deus, para dizer assim, está vendo, Deus fecha os olhos para o pecado. Não, não é isso, né? Não tem nada a ver essa interpretação. A interpretação é essa, que Deus agora se revela a todos. Então, Deus enviou sim aos judeus primeiro, mas eles não quiseram ouvir. Eles fecharam o coração, tanto que mataram Jesus, né? Fechou o coração. Então agora outras pessoas estão abrindo o coração. Então Deus vai agir na vida dessas pessoas. Então peçamos ao Senhor hoje, né, que abra ainda mais o nosso coração, né? Rezemos para aquelas pessoas, a nossa família, os nossos amigos, que ainda têm o coração fechado para as coisas de Deus, para que eles também se abram. Peçamos que Deus também envie o Espírito Santo, né, para já ir amolecendo o coração dessas pessoas, para que elas se abram à palavra de Deus. E aí nós, entendendo que Deus é amor, e que eu permanecendo nesse amor, dando a minha vida, também vou ser sinal do amor de Deus no mundo. Então aí nós, agora que experimentamos esse amor, que encontramos o Senhor, o amor verdadeiro, não o sentimento, né? Porque aí também tem gente que procura a igreja que promove sentimentalismo. Aí você, nossa, que Deus está, né? Eu estou sentindo Deus, eu chorei, eu arrepiei. Aqui está o sinal, né? Aqui está o sinal do amor de Deus. Eu não preciso chorar, eu não preciso sentir nada. Eu preciso conhecer a verdade. Essa é a verdade. De fato, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho ao mundo, para que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. E foi isso que Jesus fez. Então busquemos ser amigos de Jesus. Jesus é nosso amigo, não temos dúvida. Ele já deu a vida por nós. Agora precisamos nós sermos amigos. E aí poder escutar de Jesus. Já não vos chamo servos, mas amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo deu tudo a conhecer o que ouviu do Pai. Então que nós sejamos amigos, de tal modo que aí nós agora possamos também dar a nossa vida de todo o coração a Deus e uns aos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.